Sobre este assunto, convidamos a doutora em Relações Internacionais, Kelly Ferreira, para ajudar a gente a entender um pouco desse cenário a partir de agora. Kelly, muito bom dia para você. Já agradeço sua disponibilidade em conversar com a gente nessa manhã. Muito bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço o convite. A situação em Israel é muito delicada. O que nós temos de lembrar é que o conflito Israel-Palestina, ele não pode ser julgado pelos últimos eventos que foram acontecendo desde outubro do ano passado. A questão de Israel começa lá atrás, então isso é uma sucessão de eventos que vem causando esse efeito dominó, onde nenhuma das partes nunca se sente satisfeita com o último acordo que foi feito, e assim procura vingança. E é o que nós estamos vendo agora, e isso está acabando tendo resultado em cima dos grupos de palestinos e reféns. Professor, em que medida essa pressão interna pode provocar, enfim, algum movimento diferente daqueles feitos até agora pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Pressão interna somada, por exemplo, à pressão dos Estados Unidos, que ameaça inclusive se retirar da condição de mediador, de negociador, caso não haja uma evolução até agora não vista. É bem interessante essa questão das pressões, porque até o momento o Benjamin Netanyahu ele era apoiado por uma coligação, na verdade, para se manter no poder. Se houvesse eleições, por exemplo, recentemente em Israel, Netanyahu muito provavelmente não seria eleito. Porque ele mantém esse posicionamento de não negociação. A coligação que o mantém no poder, ela é direcionada por ultranacionalistas, entre eles está o seu próprio ministro da Segurança Pública, que é o Itamar Ben-Gvir. O Itamar Ben-Gvir, assim como outros membros da ultradireita, mantém a ideia que deve ser uma guerra total. O que isso quer dizer? Eles só vão parar o conflito armado quando ganhar. Então, é o que nós chamamos em relações internacionais de guerra por aniquilação. Ou o outro lado cede e admite que perdeu e consegue de tudo que o lado vencedor quiser, ou simplesmente a guerra só acaba quando o outro lado for totalmente destruído. Isso já vem sendo criticado há algum tempo. Tem a oposição, por exemplo, representada pelo Benny Gantz, que também fazia parte do gabinete de guerra de Netanyahu e pediu para sair em junho deste ano, após o Netanyahu se recusar a fazer qualquer tipo de cessar-fogo. Benny Gantz, ele era a favor de negociar para a libertação desses reféns e colocar na Palestina um governo que fosse uma coligação entre americanos, europeus, árabes e palestinos, porque ele coloca que o Hamas não é visto por nenhuma das partes, nem por palestinos, nem por israelenses, nem por restante do mundo, como apto para um governo. Ele é um grupo terrorista, mas também a autoridade da Palestina, que é um grupo político reconhecido como o controle da Palestina, ele perde o controle, ele está muito enfraquecido junto ao Hamas. Então, o Benny Gantz, ele coloca essa solução de uma conjuntura, de um conjunto de atores internacionais, justamente para controlar a Palestina, para evitar que o Hamas ganhe força ali e continue fazendo ataques. Mas isso não é aceito pelo restante do gabinete de guerra e também não é aceito pelo Netanyahu. E elementos como é o caso do Itamar Ben-Gvir, coloca que se por um acaso o Netanyahu aceitar uma solução dessa forma, negociar, ele vai derrubar, ele vai fazer protestos de dentro, e ele tem uma força política justamente para isso, para tentar enfraquecer a presidência do Netanyahu. Só que agora existe a pressão das ruas. Os israelenses, eles estão cansados, eles veem que essa guerra vai se prolongar e eles estão olhando o custo humano dessa guerra. Não é um custo financeiro, mas quantos israelenses, quantos judeus estão morrendo em prol de manter essa guerra total, que eles não sabem quanto tempo irá durar. Professora, nosso analista José Maria Trindade também vai participar dessa entrevista e vai te fazer uma pergunta. Pois é, professora, parecia uma guerra rápida diante do poderio bélico, né, de Israel e a decisão de aniquilar o Hamas. Mas ao lado, né, no paralelo, está a guerra de comunicação, que eu vejo que é a grande novidade das últimas guerras, né, o caso de Rússia é a mesma coisa, né, e Israel está prensado contra essa guerra de comunicação.
O Hamas diz que vai devolver os prisioneiros em caixões e a situação se inverte e acaba que o Netanyahu acaba assumindo isso. Quem hoje sustenta Netanyahu no poder? Qual é a estrutura de Israel que mudou completamente depois do início dessa guerra? O Netanyahu, ele precisa de um governo de coalizão, ou seja, o próprio partido não se mantém ali. Como eu coloquei, o ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, ele é um dos elementos que mantém o governo de Netanyahu. Com essas manifestações populares, o que nós vamos observar nos próximos dias é essa movimentação política da coligação, se ela mantém esse respaldo fortemente ao Netanyahu, se ela vai se abster e ver o que o primeiro-ministro faz, mas ele já está em uma posição muito enfraquecida. Uma pesquisa que foi rodada em janeiro, por exemplo, coloca que se houvessem eleições em janeiro desse ano, o Netanyahu ficaria em segundo lugar, em um segundo lugar bem distante. Para quem ele perderia? Para o Benny Gantz. Professora, nós vimos antes do início da nossa entrevista, uma reportagem mostrando que o primeiro-ministro, então Benjamin Netanyahu, pedindo perdão pelos reféns que foram encontrados mortos no fim de semana em Gaza. Queria saber a tua opinião, como que você enxerga a postura de Benjamin Netanyahu nessa tentativa, então, de conseguir um acordo e como a morte desses reféns pode afetar, de fato, as negociações de paz. Benjamin Netanyahu quer, de fato, fazer uma negociação, promover essa negociação de paz? Isso é uma pergunta muito interessante, se ele deseja realmente uma negociação de paz, porque a questão é, Israel começa, quando responde às reações do Hamas, é muito difícil dizer agora no episódio quem começa o quê, porque como eu falei, o conflito data de longo período. Mas o caso do Netanyahu é que ele vai ter de observar a questão política também. Não é apenas uma questão de fazer um cessar-fogo, porque dizer que ali seria um acordo de paz seria uma expressão muito forte. O que nós teríamos nesse momento seria apenas um cessar-fogo, ou seja, uma trégua temporária até que se consiga encontrar uma situação mais permanente no qual ambos os atores, então eu me refiro ali aos palestinos, não me refiro ao Hamas, mas aos palestinos que se sintam confortáveis em Israel. É algo que está sendo tentado desde 1947, sem sucesso. É uma guerra muito difícil de você dizer como é que eles chegariam a um acordo de paz, justamente porque ela é tão antiga e tem tantas rusgas e tem tantos episódios que é muito difícil você colocar como seria a paz ali. Uma das soluções que estão mais sendo apresentadas é justamente essa do Benny Gantz, colocar uma coalizão internacional para justamente fazer com que o Hamas perca força dentro da Palestina e assim consiga ser mais fácil uma negociação. A morte dos reféns, a representação, primeira coisa, o Netanyahu está sendo muito criticado porque nessa dos reféns, por ele não querer negociar, coloca-se muita gente o acusa de ser um tanto insensível, de estar querendo levar a guerra a todo custo, inclusive ao sangue judeu, inclusive ao sangue israelense. E isso o coloca agora numa situação delicada porque a população faz essa pressão. Se você tem um país democrático, quem mais sofre com a guerra é justamente a população. Normalmente líderes democráticos entram em conflitos apenas que eles têm quase certeza que eles vão ganhar. E isso deve ter sido um dos pensamentos do Netanyahu. O José Maria fez um paralelo interessante com a guerra da Ucrânia e Rússia, que também o Putin acreditou que seria uma guerra rápida, e nós estamos vendo que ela segue aí, e é uma guerra que ela tem novos elementos, como, por exemplo, essa questão midiática, que nós temos de colocar que esses grupos terroristas, como o Hamas e até mesmo o Estado Islâmico, estão se aprimorando muito ao longo dos anos. Eles estão criando uma força para também colocar a narrativa que eles estão observando ao longo do conflito. Longe de dizer quem está certo ou errado, mas esses são novos elementos que nós temos de levar em conta nas decisões políticas e de guerra. Sobre a guerra de Israel, conversamos com a doutora em Relações Internacionais, Kelly Ferreira. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua participação. Um bom dia para você, até a próxima. Eu agradeço, bom dia.